Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai conversar, vai bater papo, vou me aprofundar nas coisas que estão acontecendo, nos detalhes da sua história, porque cada história é única, para que assim, de fato, entendendo, eu possa te ajudar. É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. É o meu nome transformado em site. Lá você verá as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: Oi, me chamo Tatatatá. Gostaria de contar minha história e ter um conselho seu do que deveria fazer. Bom, eu sofro de ansiedade e síndrome do pânico há 7 anos. Tive várias trocas de medicação, efeito colateral de medicação e vários psiquiatras que só olhavam minha cara e renovava a medicação que minha primeira psiquiatra, doutora, eu coloco o nome da doutora aqui, tinha passado e me diagnosticou. E ela me ajudou muito, pois só consegui enfrentar essa doença quando tive uma crise feia, porque tinha o apoio dela. Desde este tempo, sempre tentei ser forte e eu tinha crises de ansiedade todos os dias, o tempo todo era ansiosa e tinha depressão, só que eu achava que os efeitos da depressão era porque eu tinha hipotireoidismo. Minha primeira psiquiatra morreu e eu fiquei com trauma, esquecendo o nome dela. E todos os psiquiatras que passava, eu não conseguia guardar o nome. Então, depois de 7 anos, eu encontro meu psiquiatra, que sempre foi empático comigo, que me ouvia e parecia querer me ajudar igual a minha primeira médica. Parecia que ele entendia pelo que estava passando, mas desde o começo ele dava em cima de mim. Eu não ligava, depois achava que era bobagem ele querer ver minha reação, análise de alguma coisa, ou levantar minha autoestima. Ou seja, um procedimento completamente estranho, no mínimo, né, gente? Hein? Você já imaginou? Eu fico imaginando, cara, um psiquiatra recebe uma paciente que relata todos esses problemas, que relata ter passado por uma bateria de psiquiatras, e aí, desde o começo, o cara começa a dar em cima. Não faz sentido. Só que eu não me importava, até porque eu estava com depressão, então eu não sentia mais nada, nem o sabor da comida, ou o vento passando, ou conseguir sentir alguma coisa. Só raiva e ódio. Depois de 1 ano com ele e várias trocas de medicação, e todas as sessões ele dando em cima de mim. A última troca de medicação, ele começou a querer colocar informações na minha cabeça. Que se a gente namorasse não daria certo, que era melhor a gente ficar como estávamos. Umas coisas de adolescente. Detalhe, eu sou adulta, tenho 30 anos. Tinha horas que eu quase ficava chorando e quase ficava desesperada para ele não terminar. Detalhe, nem tínhamos nada. Meu Deus do céu, olha que loucura isso aqui. Eu acho que o psiquiatra, ele precisa fazer tratamento também, porque parece que vocês estão falando com amigos imaginários. Tanto você quanto ele. Ele falando que se você namorasse não daria certo, que era melhor vocês continuarem do jeito que vocês estavam. Você ficava chorando, ficava desesperada para ele não terminar. Eu que tô ficando doido aqui. Ou tá faltando muitos detalhes na sua história, porque do jeito que você fala, parece que... do jeito que fala, parece que só ficava nisso. Ele tava dando em cima de mim, mas eu não ligava. Aí ele começou a colocar umas informações na minha cabeça. Se a gente namorasse, não daria certo. Então, é melhor a gente ficar do jeito que a gente tá. Aí você quase chorando, implorando para ele não terminar, que você ficaria desesperada. Terminar o quê? Detalhe, nem tínhamos nada. Aí ela colocou risos. Tem que rir mesmo, porque isso aqui... Mas olha para ver o nível de loucura. Quando ele falava assim, quando eu quase entrava em desespero, eu lembrava, por que estou assim? Não temos nada, eu nunca gostei dele assim, sempre o respeitei e tinha ele como alguém importante para mim. Pois é. Então, ainda bem que você tem consciência do grau de loucura que virou isso. Você consegue ter essa consciência, porque você mesmo escreveu.
mas olha para ver o nível de loucura. A conclusão é o seguinte: eu já pensei em trocar de psiquiatra, pois faça isso para ontem. Mas eu tenho crises de pânico. E quando eu estou ruim com crises de pânico ou depressão, ele foi sempre a pessoa que me ajudou. E quando eu vou ter alguma crise, eu tento falar para o meu cérebro aguentar, porque tal dia vai ter a consulta e terapia com ele. E o pior é que o meu cérebro melhora as crises de pânico. Então, eu não sei o que fazer, porque antes mesmo que eu passava mal, eu tentava curar minhas crises sozinha. Só que agora, com ele, eu criei uma dependência. Me dá um conselho e me diga o que eu posso fazer. Mas, anjo, presta atenção. Tá, amanhã esse médico empacota, bate as botas. E aí? Você não vai ter que procurar outro? Não vai? Então, assim, é que na verdade, não é você, como que foi que você falou aqui? Eu tento falar para o meu cérebro aguentar, porque tal dia vai ter a consulta e terapia. E o pior é que o meu cérebro melhora as crises de pânico. Então, você está falando como se o seu cérebro fosse uma coisa externa a você. O seu cérebro é você, entendeu, meu anjo? Então, assim, o meu cérebro melhora as crises de pânico. Não, é que você não falou, calma, tal dia vai ter a consulta. Então, assim, você está apoiando na consulta. Por isso que tem que trocar de psiquiatra, porque é isso que ele quer também. Não, porque esse cara já demonstrou, gente. É difícil a gente falar que um outro profissional está sendo estranho, né? Nem quero usar o termo antiético. Então, eu nem quero usar esse termo. É difícil a gente falar isso de outro profissional, que o profissional... mas pelo amor de Deus, né? Aqui fica meio evidente, né, gente? O cara que já começa a dar em cima da paciente, que começa a falar que, se a gente namorasse não ia dar certo mesmo, é melhor continuar do jeito que tá. Aí a paciente fica desesperada, fala pra não terminar. Terminar o quê? Esse cara não consegue colocar os seus pés no chão. Bom, por que ele não vai colocar os seus pés no chão? Porque quem começou a querer tirar os seus pés no chão, feito Ivete Sangalo gritando, tira o pé do chão, quem fez isso foi ele. Então, como que ele vai colocar seus pés no chão quando é ele que quer tirar e incentiva você a tirar os pés do chão? Então, evidentemente, que fica meio claro aqui nas entrelinhas que é favorável para ele que você dependa dele, que você fique em crise, que você queira estar lá. Né? Você já tinha isso. Ele, na verdade, ele só maximizou uma coisa que já existia em você. Então, assim, esse cara, na verdade, se duvidar, ele está contribuindo para que o seu pânico aumente. Então, minha querida, você tinha que procurar outro psiquiatra? Sim. E outro psiquiatra, e por vezes, né, não fazer a terapia com o mesmo psiquiatra, fazer terapia com outro profissional. Impossível, né? Tem que ter muito azar para eu pegar 2 profissionais, entre aspas, né? Então, já pensou eu pegar um terapeuta ruim, antiético e um psiquiatra? Tem que ter muito azar. Então, se um tiver, o outro não vai ser. Então, o outro vai me ajudar, vai fazer o balanço aí, trazer o equilíbrio. Agora, eu vou fazer terapia justamente com o cara que está dando em cima de mim. Você também nunca parou para pensar que isso não soa legal? Sabe? Que isso não soa bem? O profissional é ele que deveria pensar nisso. Pois é, mas a partir do momento que eu vejo que o profissional não tá, sabe? Que tem alguma coisa ali que não tá soando legal, olha, me veio até uma história na minha mente agora. Lá em 2019, acho que foi 2019, eu tava me sentindo muito magro, sabe? Muito magro, rosto chupado. Nossa, tava horrível. Eu falei, vou procurar um nutrólogo, um médico, né? E fui. Ele começou a passar umas coisas, passou testosterona, mas na minha cabeça, olha só, gente, na minha cabeça, a testosterona, eu nem me associei que, por exemplo, ele tá passando então um hormônio que, juro pra vocês, eu tava tão assim, tipo, sabe? Aí é que tá vendo? Na cabeça, ele é médico. Então, ele não vai passar nada que seja estranho, né? Olha a nossa cabeça. Eu tomei a testosterona que ele passou, né? Mas não era uma dose alta também, viu? Então, eu tomei a testosterona, aí voltei na outra consulta, depois voltei na... Quando eu voltei, acho que umas 3 consultas depois, ele passou, né, uma receita de um outro medicamento, que eu não consigo me lembrar agora o nome do produto. Eu juro pra vocês que eu não lembro. Aí, eu passei na farmácia, não tinha. Falei, nossa, que estranho, né? Aí,
Eu mandei mensagem para a secretária. Não, passei em todas as farmácias, falou que isso não tem, que... Aí ela falou, eu vou falar com o doutor e tal, não sei o quê. Aí ela mandou assim para mim, eu falei com o doutor, ele falou para você procurar no mercado negro. Vocês estão ouvindo? Ele falou para você procurar no mercado negro. Um médico passando para eu tomar, aí que caiu a ficha, que esse cara tava querendo que eu tomasse bomba, sabe? Tomar essas coisas. Eu fiquei passado. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Tem algumas coisas que, num primeiro momento, como ele é o profissional, talvez a gente não consiga. Tem gente que já vai ficar espantado logo de cara. Não foi o meu caso. Ele receitou. A farmácia tinha. Então, assim, eu nem me toquei que aquilo podia ser... Então, que é um hormônio que talvez aquilo prejudicasse, né? Porque meu corpo poderia deixar de produzir. Que eu estou injetando uma coisa que o corpo já produz, só que a hora que falou que era para eu procurar aquele negócio, que eu já não me lembro qual era o nome, no mercado negro, não. Tanto que eu nunca mais voltei. Falei, não. A partir daquele momento, para mim, acabou a palavra profissional, não conseguia mais associar a ele. E olha que ele, meu bem, que eu sei, né? Uma cidade vizinha aí agora construiu um mega consultório chique, tem um monte de gente daqui que vai lá, e eu não vou ficar falando isso para os outros, né? Você vai nele, para mim ele não é profissional. Eu não. Cada qual tem que saber o que faz, né? E se está funcionando para os outros, ok. Mas para mim, certo? Para mim ele pode ter a clínica de não sei das quantas, chiquérrima. Para mim não vai funcionar. Para mim, eu quero alguém que esteja alinhado com a medicina, não mandando eu comprar coisa no mercado negro. Aqui, minha querida, me parece que você tem que buscar, pelo amor de Deus, um profissional que te olhe como paciente, certo? Que não te olhe e comece até, infelizmente, se aproveitar de um momento de fragilidade, de vulnerabilidade. Né? Como eu disse, se chega a paciente, relata o que você relatou, depressão, crises de pânico há tanto tempo, passando por tantos psiquiatras, será que é evidente que é uma pessoa que está num estado de fragilidade, de vulnerabilidade, e o cara começa a dar em cima? E o que eu posso fazer, André? Trocar de psiquiatra e mostrar para o seu cérebro que, sim, vai ficar tudo bem. E que você precisa, minha querida, de um terapeuta, porque... Escuta, não tem condições de uma pessoa ficar tanto tempo tendo crise de pânico, né? Isso aí era para ser algo pontual, e depois que eu começo o tratamento, né, era para ir embora, certo? Se não for para assim, mas era para diminuir drasticamente. Então, ainda que não tenha curado, extinguido, zerado, mas era para ter diminuído drasticamente. Não é para uma pessoa ter crise de pânico todo dia, com tratamento, não. Outro psiquiatra, minha querida, para ontem. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.